Graças, Pai, da paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais um dia com vocês, lendo a mensagem que se encontra em Levítico 4, do versículo 1 ao 35. Vamos acompanhar a leitura de hoje? A oferta pelo pecado. Falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Quando alguma pessoa pecar por ignorância contra algum dos mandamentos do Senhor, sobre coisas que não se deve fazer e proceder contra algum deles. Se o sacerdote ungido pecar para escândalo do povo, oferecerá ao Senhor pelo seu pecado, que cometeu um bezerro sem defeito para expiação do pecado. E trará o bezerro à porta do tabernáculo do testemunho perante o Senhor, e porá sua mão sobre a cabeça do bezerro e degolará perante o Senhor. Então o sacerdote ungido tomará do sangue do bezerro e trará para o tabernáculo do testemunho. E o sacerdote molhará o seu dedo no sangue e aspergirá daquele sangue 7 vezes perante o Senhor, diante do véu do santuário. E o sacerdote também porá daquele sangue sobre as pontas do altar do incenso aromático, que está perante o Senhor no tabernáculo do testemunho. E jogará todo o restante do sangue do bezerro ao pé do altar do holocausto, que está à porta do tabernáculo do testemunho. E tirará do bezerro para expiação toda a gordura que cobre o intestino e toda a gordura que está sobre as vísceras, e os 2 rins, e a gordura que está sobre eles, e a que está sobre os lombos, e juntamente com os rins tirarás o redenho de sobre o fígado. Da maneira que se tira do boi o sacrifício pacífico, e o sacerdote os queimará sobre o altar do holocausto. Mas o couro do bezerro e toda a sua carne, com sua cabeça e as suas pernas e as suas entranhas, o seu esterco. Enfim, todo o bezerro tirará fora do acampamento, em um lugar limpo, onde se jogam as cinzas, e queimarás ao fogo sobre a lenha. Onde se jogam as cinzas, será queimado. E se toda a congregação de Israel tiver pecado por ignorância, e o assunto for oculto aos olhos do povo, e tiverem feito algo contra alguns dos mandamentos do Senhor, coisas que não se deve fazer, e forem culpados, logo que for entendido o pecado que cometeram, então a congregação oferecerá um bezerro por expiação, e o trarão diante do tabernáculo do testemunho. E os anciãos da congregação porão as suas mãos sobre a cabeça do bezerro diante do Senhor. E na presença do Senhor degolarão aquele bezerro. E o sacerdote ungido colocará o sangue do bezerro no tabernáculo do testemunho. E o sacerdote molhará o seu dedo naquele mesmo sangue e o aspergirá 7 vezes perante o Senhor diante do véu. E daquele sangue porá sobre as pontas do altar que está diante do Senhor no tabernáculo do testemunho. E derramará todo o sangue restante ao pé do altar do holocausto, que está à porta do tabernáculo do testemunho. E tirarás dele toda a gordura e queimará sobre o altar. E fará daquele bezerro como fez com o bezerro de expiação. O mesmo fará dele, e assim fará o sacerdote expiação por eles, e obterão o perdão. Aleluia. E tirará o bezerro fora do acampamento e queimará, como queimou o primeiro bezerro, expiação do pecado da congregação. E quando pecar um príncipe, e fizer por ignorância algo contra algum dos mandamentos do Senhor,
seu Deus, sobre coisas que não se deve fazer, é pecar. Ou, se o pecado que cometeu lhe for notificado, então apresentará por sua oferta um bode macho, tirado das cabras, sem defeito. E porá sua mão sobre a cabeça do bode, degolará no lugar onde se degola o holocausto. Perante o Senhor, é expiação do pecado. E depois tomará o sacerdote com seu dedo do sangue da expiação e porá sobre as pontas do altar do holocausto, e derramará o restante do seu sangue ao pé do altar do holocausto. E queimará toda a gordura sobre o altar, como a gordura do sacrifício pacífico. Assim fará o sacerdote por ele a expiação do seu pecado, e lhe será perdoado. E se qualquer pessoa do povo da terra pecar por ignorância, fazendo algo contra algum dos mandamentos do Senhor, coisas que não se deve fazer, e assim for culpado, ou se o pecado que cometeu lhe for notificado, então trará sua oferta em uma fêmea das cabras sem defeito pelo seu pecado que tenha cometido, e porá sua mão sobre a cabeça da expiação do pecado, e degolará no lugar do holocausto. Depois o sacerdote, com seu dedo, tomará do sangue e porá sobre as pontas do altar do holocausto, derramará todo o restante do seu sangue ao pé do altar. E lhe tirará toda a gordura, de maneira que foi tirada a gordura do sacrifício de paz. O sacerdote a queimará sobre o altar, um aroma suave ao Senhor. Assim fará o sacerdote expiação por ele, e será perdoado o seu pecado. Mas se trouxer uma cordeira pela sua oferta para expiação do pecado, sem defeito, trará. E porá sua mão sobre a cabeça da expiação, e degolará por expiação no lugar onde se degola o holocausto. Depois tomará o sacerdote com o seu dedo do sangue da expiação e porá sobre as pontas do altar, sobre as pontas do altar do holocausto, e derramará todo o restante do seu sangue ao pé do altar, e tirará toda a sua gordura, como foi tirada a gordura do sacrifício de paz, e o sacerdote a queimará sobre o altar, em cima das ofertas queimadas do Senhor. E o sacerdote por ele fará expiação dos seus pecados que tenha cometido, e ele será perdoado. Para obter o perdão por esse pecado, o homem não disse nada e não fez nada, exceto por sua mão sobre a cabeça do substituto sem mancha, transferindo desse modo a sua culpa e a sua condenação para seu substituto. A lei exige a vida do homem como a penalidade justa por seu pecado, sendo o pecado transferido para um substituto. A lei logo reclama a vida desse substituto, e em seguida a vida deste é rendida, e a reclamação plena da lei é satisfeita, e o ofertante, assim é salvo. Tudo isso tipifica a Cristo. Naquele tempo, o nosso pecado, nossos pecados, eram perdoados assim. Quem era que ia fazer o holocausto? Quem é que ia para o holocausto? Eram os animais. E depois, quem foi para o holocausto? Nosso Jesus. Por todos os nossos pecados, por todas as nossas falhas, ele pagou um preço. Ele pagou um preço pela minha vida, pela tua vida. Mas eu sempre digo assim, depois que nós tivermos conhecimento do pecado, se nós cometermos, nós temos que pedir perdão de Deus, porque nós queremos ir para o céu. Não queremos ficar no meio do caminho, Então, naquele tempo, era feito assim. Pecávamos, o povo pecava e servia ali um animal, pelo aquele pecado,
Mas hoje, nós temos que pedir perdão de Deus. Hoje, nós temos que nos humilhar para Deus, para que nós sejamos perdoados. Porque nós sabemos que no mundo de hoje, está forte, em questão do pecado, questão das falhas. Então, nós precisamos pedir esse perdão. Que o nosso soberano Deus, eterno Pai, Deus da glória, Deus da graça, venha nos perdoar o nosso pecado, as nossas falhas. Que o nosso Deus venha agir, não só na minha vida, mas na tua vida também. Que Deus venha te abençoar a tua vida, a tua casa, o teu ministério, tudo que tocar a obra das tuas mãos. Santo de Israel, abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém.